Não há como negar que o pastor Roberto Menezes é um homem bem preparado por Deus, inclusive com cursos formais na área de teologia, tem estudado desde então. Eu posso revelar para os irmãos que a fama que o pastor Roberto Amorim Menezes tem de que quando passou pelo seminário, ninguém desde então lia, continua lendo tanto quanto ele. E é fácil notarmos que é assim, ele paga o preço para interpretar de forma criativa e abençoadora a palavra de Deus. Nós já temos recebido fruto do seu trabalho desde sexta-feira. Vamos continuar a orar no sentido de que Deus levante outros obreiros, especialmente pregadores da palavra, com o mesmo quilate. E a minha expectativa, pastor Roberto, é que com sabedoria nós o convidemos para outras oportunidades. Deus o abençoe. Graças. Ele consegue se superar. Eu estou com um grande problema, os irmãos estão me trazendo um grande problema. Eu acho que é de excesso de peso. Tenho sido levado por algumas famílias dessa igreja, alguns casais, para desfrutar os sabores e os temperos desta terra. Aliás, ontem eu tomei inclusive Guaraná, vou dizer o nome para confessar, mas Guaraná real. Viu? E é fruto dessa terra, não é coisa própria daqui, e gostei muito, viu? E gostei muito. Ontem foi a noite em que tive a oportunidade de estar com o Elias, com a Fátima, com o Ricardo, com a Rosa. Foi um momento muito agradável, muitíssimo agradável para a minha vida pessoal. E hoje pela manhã, eu acho que eu tive já também um grande prazer de ser trazido aqui pelo casal Veiga, a Francisca e a Sara. Estava procurando a Sara, ela estava lá no cantinho. Obrigado pelo gesto de carinho, por terem ido buscar no hotel e vão me acompanhar, inclusive, para a justificação do voto. Eu quero sim dizer obrigado a estes irmãos e irmãs. Mas o problema persiste. Eu acho que vou ter que fazer uma dieta enorme quando retornar para casa. Mas na manhã de hoje eu vou voltar a um tema que custou 25 anos a preparação deste sermão. Quando da primeira vez que falei sobre o tema família, onde acontece a adoção, eu disse ao plenário da Assembleia da Convenção Batista Brasileira que eu estava prestes a pregar o sermão mais importante de toda a minha vida. E eu não imaginei a repercussão que aquilo poderia ter na vida de tanta gente que ali estava. Assim que terminou, algumas pessoas me pediram para conversar, e eu pude compartilhar das lágrimas de gente que experimentou um processo muito doloroso na sua vida pessoal, foi levado de um lar para outro, passou inúmeras frustrações. Hoje é pastor lá no estado do Espírito Santo. Eu vou estar com ele, inclusive, agora no mês próximo de maio, falando sobre família. Quando passei pelo corredor, vi uma mulher encostada numa parede, numa daqueles salões externos, e ela chorava e ao mesmo tempo, filha, filha, ela dizia ao telefone. Ela puxou o braço, me deu um abraço, dizia a sua filha por adoção que a amava, e isso me fazia em prantos, em prantos. De lá para cá, recentemente eu estive em Recife, um casal que também ali estava, disse que depois daquele momento tiveram uma reunião em casa, e eu quero lhes dizer que o que vou compartilhar, de fato só me foi permitido falar pelo Espírito Santo de Deus depois de 25 anos de convivência com os meus filhos, de amor pela minha família. Por favor, projete no primeiro slide, por gentileza. Estes são os meus filhos, filhos que o Senhor me deu. Eu costumo dizer que a minha família é uma família muito especial. Eu sei que a sua também é, eu sei que você consegue. E vó, então, meu Deus do céu. Mas porque Deus nos reuniu de histórias diferentes, de situações diferentes. Da sua esquerda para a direita. Não, permaneça lá, por favor. Volte o slide. Isso, permanece lá. Da sua esquerda para a direita, aquela é a minha filha número 2. É a Iris, foi a nossa primeira experiência de adoção. Próximo a ela, a menorzinha, é a Laila, que é a minha filha primeira, é a minha filha biológica. Este terceiro pela ordem ali é o Caio. Caio tem 20 anos.
é também meu filho biológico, e esse que está nos braços de Caio é meu mais novo filho, ele tem 5 anos. A Iris, a primeira que mencionei, ela foi para o seminário também, em Recife, é casada com um pastor, fez o curso na área de pedagogia e fez pós-graduação na área de educação de crianças com necessidades especiais, por uma razão muito óbvia. Deus falou ao coração dela a partir da adoção do nosso mais novo. O Davi, ele é uma criança autista, e nós temos aprendido muito como família com essa experiência. Aquela é minha segunda filha, é a Laila, eu soube que algum colega dela que também participou do projeto Radical, ontem mandou um abraço para ela. Guilherme, é isso mesmo? A memória está funcionando, gente. Eu acho que eu acho que foi o Memorex. A Laila esteve até pouco envolvida com o ministério, com o projeto Radical Ásia, chegou até a Malásia e depois retornou, não prosseguiu até a China, e Deus tem trabalhado na vida dela, e ela tem sido bênção em nossa casa hoje, com o seu retorno, compartilhando os cuidados com Davi. Caio, depois de muita resistência, um processo de discipulado, identificou um chamado também para o ministério, e hoje está estudando teologia no seminário de Dallas, lá nos Estados Unidos, se preparando também para o serviço. E lá em casa era assim, havia uma regra básica: ou vai ou sustenta. Ou vai ou sustenta. Caio era bem pequenino e ele não entendia muito bem. Um dia veio me perguntar: o que é isso que o Senhor diz? Eu digo: amigo, só existe uma alternativa: ou vai servir ao Senhor no ministério, ou vai trabalhar em outra área, mas vai servir ao Senhor sustentando seus irmãos ou irmãs que forem para o campo. E ele na ocasião ele disse: se é assim, também não vou. Mas ele resistiu muito, ele só foi para o ministério depois de que Deus realmente falou no seu coração. Agora sim, passe a segunda foto. E esta é a minha amada esposa. No próximo ano nós vamos completar 30 anos de casado. Eu conheci a Cláudia já no seminário, ela também teve o chamado de Deus para a sua vida. Ela trabalha comigo no Ministério da Educação, dentro da igreja. E a nossa decisão, deixa eu ser bem claro aos irmãos, de adotar os nossos filhos, não veio como consequência de infertilidade minha ou dela. Nós nunca tivemos problemas com isso. Mas desde que namorávamos, nós dissemos isso um ao outro e a Deus, que a nossa casa iria receber meninos e meninas que o Senhor nos quisesse dar também pela adoção. E foi assim que tudo começou. Nós ainda tão jovens, sem ter nenhuma experiência semelhante na família, tomamos diante de Deus esta decisão. Mas eu começo essa palavra pedindo perdão. Eu quero pedir perdão, talvez em nome do silêncio da igreja, que dificilmente tem tratado de questões como essas. Eu não sei quantas vezes você ouviu sermões sobre a adoção, ou a adoção à luz da palavra do Senhor. E esse silêncio, ele parecia gritar e doer em nossos ouvidos. Aliás, isso me lembra uma frase de Luther King, que é muito citada, quando ele disse que o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sinistros, que o que mais preocupa é o silêncio dos pobres. Por isso eu quero oferecer-lhes como leitura hoje o texto de Mateus capítulo 1, versos de 18 a 25. Quando ler esse texto, eu quero que os irmãos tenham em mente que eu não consigo fazer essa leitura senão a partir da minha própria experiência. O texto sagrado vai registrar aquele momento em que José se torna o pai por adoção de Jesus Cristo. Jesus, a encarnação do próprio Deus. Leonardo Boff costuma dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por isso eu não consigo enxergar de outra maneira essa história. Eu não consigo contemplá-la de outra forma. O texto sagrado vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu os completo. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O Carlos Heitor Conil, não sei se você gosta dele como escritor, eu pessoalmente gosto do Norte de Polícia, ele reconta essa história de uma forma muito bem humorada. Ele disse que José era noivo de uma menina de 15 anos, aí veio um anjo e disse: olha, tua noiva está grávida, não esquente a cabeça que você não entende isso, e ele aceitou. Isso é sensacional. Mas nem sempre as histórias são tão simples assim, e podem ser contadas de uma forma... Aliás, deixa eu dizer-lhes uma coisa, uma palavra só de advertência. Por favor, quando olharem para mim, para minha família, para minha esposa, não vejam heróis nem corajosos. Algumas pessoas às vezes olham para mim e dizem: vocês são muito corajosos. A adoção não tem nada a ver com coragem, a adoção tem a ver com amor. E eu tenho aprendido que aquilo que lança fora o medo não é a coragem. A Escritura me ensina que o que lança fora o medo é o amor. Tão somente isso. Mas deixe-me voltar ao texto sagrado, porque ele parece saltar aos meus olhos a certeza de que quando Deus interfere em nossos planos, é sempre para o melhor. Pode avançar? Quando Deus interfere em nossos planos, é sempre para o melhor. E algumas vezes nós até nos queixamos diante de Deus. Se você observou, a vida de José, a vida de Maria estava completamente organizada. Eles já tinham um contrato de noivado, de casamento. Aliás, quebrar aquele contrato era um processo mesmo de divórcio. Havia uma celebração entre as famílias do contrato. Era só uma questão de tempo que eles ficariam juntos, teriam seus filhos, organizariam uma vida. Provavelmente Maria era extremamente jovem, em vez de ela ser uma menina, uma adolescente. É possível, sim. Mas os planos já estavam traçados, e de repente Deus interfere nessa história e modifica todo o rumo das coisas. Aliás, no versículo de número 18 está dizendo assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, aí diz o texto, achou-se grávida pelo Espírito Santo, Agora, eu não sei, mas há uma expressão no texto sagrado que chama muito a minha atenção. Primeiro, o texto diz que José era um homem justo. Lembram-se disso? E diz no texto sagrado que ele não a queria infamar. E o curioso é que a Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente, e enquanto ponderava nestas coisas, ele recebe a visita do anjo do Senhor, lhe dizendo dos propósitos de Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que o texto diz que ele resolveu, mas ainda ponderava. Eu não sei se você teve decisões assim. Você tomou uma decisão, mas parece que aquilo continua dentro do seu coração. Você já sabe o que vai fazer, mas a angústia e a paz, a angústia falta, ou melhor, a angústia está presente e a paz está ausente. E lá está você ponderando sobre essas coisas. Foi exatamente nesse momento que a Escritura Sagrada me diz que ele recebe a visita do anjo. E ele escuta sobre o propósito de Deus para a sua vida. O que quero dizer com isso? É que normalmente, irmãos e irmãs, a inquietação e o medo, normalmente elas precedem os projetos de Deus. Não se sinta assustado quando o anjo de Deus falar com você. Porque a semelhança do que aconteceu com José, essas histórias se repetem. Lá estou eu, lá está você, e de repente recebemos uma orientação divina, damos com os ombros e perguntamos a nós mesmos: e agora? O que é que nós vamos fazer? O que eu devo fazer? E você começa a arquitetar algumas... Eu quero lhe dizer uma coisa, não esqueça isso. A Bíblia me diz que José, ele resolveu deixar Maria secretamente. Há um comentarista do Novo Testamento chamado Brothers, que ele diz que José não estaria transgredindo a lei, desquitando-se de Maria, sem declarar a razão na carta de desquite. Isso é surpreendente. Ele estava tentando encontrar, de alguma forma, alguma maneira, de não trazer sobre si, e especialmente sobre Maria, qualquer desconforto. Porque uma menina como Maria, grávida, na vila, naquela cidade, naquele lugar, sabe o que poderia acontecer com ela? Ela poderia ser
apedrejado, ele poderia ser morto. E ele não sabia. De um lado havia o seu conceito de justiça, de integridade, os seus sentimentos com Maria, sua piedade para com ela, o que fazer? É nessa hora que ele escuta a expressão do anjo do Senhor, dizendo-lhe: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que quero dizer com tudo isso? É que não importa o que você tem pensado, o que você tem decidido fazer, a última palavra na sua vida deve ser sempre a vontade de Deus. Você pode ter entrado neste lugar até com algumas decisões construídas. Eu vou mais longe, eu não sei, às vezes eu fico muito preocupado quando eu sou muito detalhista. Você pode ter entrado hoje aqui, tendo decidido separar-se de sua família. Tomei já a decisão, agora é só uma questão de tempo. Enquanto você tomou a decisão e ainda pondera sobre essas coisas, o Espírito Santo pode estar falando com você: olha, desfaça as malas, permaneça, insista, continue, lute. Talvez você tenha entrado aqui com algumas decisões profissionais, com mudança de curso, ou com isso ou com aquilo. A última palavra precisa ser sempre a palavra de Deus, não esquecendo que a inquietação, que a angústia fazem parte desse processo de descoberta. Meu Deus, claro que faz. Os irmãos pensam que o medo não está presente no processo de adoção? Claro que está. O medo é um sentimento sempre presente no processo de adoção. E eu posso aqui enumerar alguns medos. Por exemplo, o medo de não ser amado como pai, ou de não amar a criança como filho. Eu me recordo que na ocasião que estive no Haiti, eu conversava com 2 dos nossos missionários autóctonos, e essa era a grande preocupação daquela mulher. Eu até contei essa história a alguém esses dias aqui. Eu sei que nós caminhávamos fazendo imagens, tirando fotos do terremoto. Pouco tempo depois do terremoto, eu lá estive. A miséria e a desgraça era tremenda. E eu não sei falar francês, não sei falar crioulo. Meu Deus do céu, eu disse: você vai precisar entrar com um casal e vocês vão fazer as imagens. Eu disse: como nós vamos conversar com ele? Como que vai ser isso? O fato é que, não me perguntem como, mas nós conseguimos conversar. E então eu soube que a Alessandra tinha feito uma esterectomia, que o marido dela já estava decidido à adoção, mas ela tinha muita resistência. Eu contei a minha experiência para ela e ela também me entendia, e nós conversamos. Terminamos chorando dentro do carro. Foi um momento de extrema contrição. Sabe qual era a grande preocupação dela? Mais tarde Deus permitiu que ela viesse ao Brasil, estivesse em minha casa com o marido, conversamos juntos. Eu me lembro no dia em que ela olhou para a Cláudia, minha esposa, e disse: olha, as mulheres lá da minha cidade vão olhar para mim e vão dizer: mas ele não é o seu filho. E a Cláudia, com aquilo que é característica de mulher que sabe, ela olhou para a Alessandra e disse: mas o mais importante não é isso, é que esse menino vai estender as mãos para você e vai lhe chamar de mãe. É isso que de fato importa. Mas dizer que o medo não está presente, o medo está presente sim. O medo, por exemplo, o que eu chamo de medo espiritual. E aqui eu quero falar do que eu digo que é o desserviço da chamada maldição hereditária, que eu não posso chamar nem de teologia, isso é um absurdo. Mas o que está sendo dito e ensinado tem assustado muitos servos e servas de Deus. De repente lá vem este menino, esta menina, trazendo a maldição espiritual das suas gerações. O que é isso? O que a Escritura me ensina? Que Cristo lá na cruz do Calvário levou sobre ele todas as maldições, irmãos. Se o Senhor nosso, se o Cristo Jesus, o sacrifício do Cristo na cruz do Calvário não for suficiente para eliminar todo e qualquer vestígio do mal, do pecado na minha vida, na vida dos meus filhos, meus irmãos, rasguem a Bíblia, rasguem a Bíblia. Mas há tantos outros medos, e eu tenho percebido que a resposta do Espírito Santo naquele instante para José foi bastante. A Bíblia me diz, no versículo 20, que o anjo do Senhor disse assim: olha, porque nela está gerada a cristologia, porque sustenta a ideia do nascimento, da encarnação, do nascimento virginal de Jesus. Ok? Eu acredito nisso. Mas por trás dessa expressão, eu acho que está, quem sabe, a grande verdade, irmãos. Porque toda a vida, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui, você também foi,
nós somos gerados pelo Espírito Santo do Senhor. E é nisso que eu preciso de fato acreditar. Meu Deus do céu! Aliás, nos primeiros séculos da igreja, o grande problema das chamadas cristologias era conceber um Cristo de fora, um Cristo que não encarnou, que não nasceu, que não viveu, um Cristo que apareceu, o Cristo que eles diziam, o Cristo doceta, o Cristo fantasma, o Cristo que não foi como eu e você, não era tão humano. Mas não é isso que a Escritura me diz. A Escritura me diz que o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Eu não posso olhar para uma criança que nasce, irmãos, como outra coisa senão um sorriso de Deus para a humanidade, como uma prova do grande amor dele sobre seus meninos e meninas. Um dos autores, aliás, são muito poucos aqueles que escrevem bem sobre este assunto, o Luiz Schettini Filho, que foi pastor durante algum tempo, depois deixou o ministério, dedicou-se à psicologia, tem 2 filhos por adoção. Há um momento muito feliz em que ele escreve dizendo que o filho adotivo, ele não vem de fora, ele vem de dentro, como de dentro vem o filho biológico. Isto é, o filho que se adota é o filho que afetivamente é gestado no psiquismo, na alma, na mente, no coração de seus novos pais. E todos nós precisamos ser adotados um dia, inclusive seu filho biológico. Ele precisa ser adotado por você. O que eu tenho visto de filhos biológicos que sofrem porque perceberam que não foram resultados de uma decisão consciente de seus pais. Eles precisam saber: olha, você foi fruto das minhas orações. Eu sou feliz por ser seu pai, eu sou feliz por ser sua mãe. Isso significa adoção, irmãos. E eles precisam ter isso. Isso é uma coisa que filho por adoção tem, que ninguém pode tirar dele: a certeza de que ele foi fruto de uma decisão, de uma escolha. Aliás, irmãos, dia desses eu falava sobre essa coisa de fora e de dentro. E sabe aqueles textos que de vez em quando eu insisto em escrever? Eu comecei a falar sobre essa coisa de fora e de dentro, e ficou assim, veja: amor de fora é mera aparência, amor de dentro é mente e coração. Comunhão de fora é membresia, organização eclesiástica. Comunhão de dentro é família, é igreja. Louvor de fora é canção, louvor de dentro é adoração. Compromisso de fora é desejo, compromisso de dentro é ação. Arrependimento de fora é culpa, arrependimento de dentro é transformação. E então eu volto para a história de José. E sabe o que eu percebo? Que foi naquele momento que aquele homem que poderia ter uma história comum, ele sai daquilo que é comum e se transforma numa história extraordinária. José provavelmente seria um carpinteiro, como quem sabe foram seus pais, sua família. Teria feito móveis, teria trabalhado em sua carpintaria e teria sido esquecido. Mas algumas coisas se tornam tão especiais, irmãos, e é o que vão dar, essas coisas é o que vão dar sentido à minha história e à sua história. Mas sabe quando foi que isso aconteceu? Primeiro, quando ele exercitou a obediência. Segundo, quando ele manifestou sensibilidade diante da palavra do Senhor. Terceiro, quando ele fez um ato de entrega da sua história futura nas mãos do Espírito Santo de Deus. Depois, quando ele exercitou a fé em tudo quanto ele estava ouvindo, parecia tão estranho, mas ele exercitou a fé. Depois, quando ele resolveu enfrentar tudo aquilo, e finalmente, quando ele revelou desprendimento, foi aí que aquela história deixou de ser uma história comum para se transformar numa história extraordinária. Algumas vezes nós nos acostumamos com a mediocridade, sabe? Nós não saímos de nossa zona de conforto, começamos a sonhar, a pensar em si, mas nunca saímos, nunca colocamos os pés do lado de fora do barco e nos aventuramos caminhando sobre as águas. Nós ficamos como os demais, dentro do barco, provavelmente conversando um pouco, porque eu tenho certeza que deve ter feito algum comentário. Lá vai Pedro de novo colocando. Eu ouvi isso. Querem saber o que eu ouvi? De gente muito piedosa olhar para mim e para Cláudia dizendo que agora, nesse último processo de adoção, nós estávamos procurando sarna para nos coçar.
Mas a vida da gente deixa de ser comum, e a gente caminha em direção ao extraordinário sempre que a gente obedece, com sensibilidade a gente chega ao discernimento, entrega, exercita a fé, enfrenta e mostra desprendimento. Quando a nossa primeira experiência de adoção aconteceu, nós não sabíamos como lidar com aquilo, e não houve tempo sequer para conversar, preparar a nossa filha mais velha. Cláudia tinha vindo de uma visita no Lar Batista Elizabeth Min, lá em Recife, e ela chegou naquele lugar para resolver algumas coisas, e havia um menino chorando naquele lugar. E a pessoa responsável, Cláudia, ouviu o choro. As meninas não estão fora, não saíram hoje para passear assim, elas têm uma. Chegou esses dias, ela não para de chorar desde que chegou. A Cláudia pediu para ver. Uma menina, aquela menina que estava chorando, viu a Cláudia, estendeu as mãos, a Cláudia pôs nos braços e ela não mais chorou. E foi assim que, quando ela, depois de ter resolvido tudo, que fez menção de colocar ela no chão, ela voltou a chorar. Aí a Cláudia perguntou: eu posso levá-la para casa? Aí eu disse: você pode fazer. Eu estava no gabinete, pastor, e tinha uma porta de vidro como a sua. Cláudia colocou a mesinha, deu uma olhada, olhou para mim e disse: e ela entrou no gabinete e começamos a conversar, e já começamos a orar, porque nós só estávamos esperando o sinal da parte de Deus, dizendo: é eles. Fomos para casa, e na hora que conversamos com a Laila, nossa filha mais velha, nós dissemos: vamos precisar do seu beijo. Aí contamos a história, e chegou a hora de voltarmos para dormir. Nós aproximamos o berço de uma cama de apoio que havia no quarto. A Laila ficou deitada na cama, a Iris ficou deitada no berço. Nós saímos por um pouco, e quando voltamos, a Laila estava com a sua mãozinha, ela havia enfiado entre as grades do berço, estava segurando a mãozinha da Iris, e as duas estavam dormindo. A vida da gente deixa de ser comum e começa a experimentar o extraordinário sempre que a gente enxerga a vida com os olhos de Deus. Sempre. Mas há uma outra observação que faço à luz dessa história deste pai por adoção chamado José, é de que ler a palavra é conhecer os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que digo isso? Porque no texto sagrado está escrito no versículo 22: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos Senhor. Todas as vezes que você encontrar, especialmente no Evangelho de Mateus, essa expressão, para que se cumprisse, nós chamamos isso de testemunhos. São provavelmente os versículos usados pela igreja primitiva para provar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Como o Evangelho de Mateus ele é escrito para uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, Mateus faz questão em todo o relato do Evangelho de estabelecer esse link, essa ponte com os textos do Antigo Testamento que comprovam a messianidade de Jesus, e este é só um deles. Por isso esse texto ele faz parte da estratégia missionária do Evangelho de Mateus. Lembra-se daquela história que diz que Deus interfere nos planos, estava tudo organizado, eu estou aqui na minha carpintaria, de repente a minha noiva aparece grávida, diz que o anjo, que é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pare de pensar que Deus sabotou os seus planos. Ele não fez isso não, ele fez mais do que isso. Ele assumiu o controle de sua vida. Às vezes nós temos a tola ilusão de que nós temos o controle, e de repente alguma coisa acontece, o Senhor nos revela que a gente não tem controle absolutamente sobre nada. Você já passou uma enfermidade difícil na sua família, por você mesmo? Você já viu o que é que acontece? Tem um camarada que ele disse que é como se alguém entrasse numa grande loja, numa grande magazine, e saísse retirando as etiquetas. Aí aquilo que valia milhares, ele pega e coloca naquilo que valia centavos. E aquele valor, centavos, aquela etiqueta, ele põe aqui, naquilo que valia milhares. Você percebeu que é mais ou menos isso? Os valores se invertem. Aquilo que você pensava que tinha todo o valor do mundo, você descobriu que não tinha valor nenhum. E aquilo que parecia não ter valor algum, você olhou e disse: meu Deus, que vontade de descer desta cama
Que vontade, você já teve vontade de tomar um banho de chuveiro, depois de passar dias e dias internado numa cama de hospital? E aí você para e diz, meu Deus, mas como é bom entrar nesse chuveiro, deixar a água bater na cabeça. Oh Deus! As coisas simples começam a ter valor. E é isso que nós precisamos enxergar na vida, irmãos e irmãs. Aliás, há uma canção, por favor, não quero escandalizar ninguém, nem ser profano com isso, mas eu sempre fiquei intrigado, porque na década de 70 houve uma música cujo título era Meu Bom José. Ela foi interpretada primeiro por Nara Leão, depois até pela própria Rita Lee, e contava a história de José de uma forma muito estranha. Eu não sei se você se recorda, mas ele dizia assim: olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela entre todas as mais belas de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara. Meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro, trabalhar sem nunca ter que se exilar e de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Você vamos observar o texto. Não parece que José fez a coisa pior do mundo? Não parece que José entrou numa fria, que Deus tornou a vida dele algo insuportável? Mas quem foi que lhe disse isso? Meu Deus do céu! Eu acho que tem gente ainda imaginando que teria sido, por exemplo, melhor para Abraão ficar na ilha dos caldeus. Eu às vezes fico pensando que deve ter gente imaginando que teria sido muito melhor se Moisés tivesse ficado no palácio. Ou quem sabe os apóstolos nunca teriam deixado as redes para seguir Jesus. Ou Paulo continuaram a perseguir a igreja. Ou Lázaro. Minha gente, depois que Lázaro foi alvo da misericórdia de Deus, ele foi ressuscitado. Vocês lembram o que foi que começou a acontecer? Os judeus começaram a conspirar um plano para matar Lázaro. E essa é a grande ironia da história. O homem estava morto, Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita, as pessoas querem matá-lo. É por isso que às vezes nós não encontramos a felicidade, irmãos, porque ainda estamos lamentando os processos de Deus na minha vida e na sua vida, na vida de seus filhos, na vida de sua esposa, na vida do seu marido. Não pode ser acusado de desperdício aquele que entrega o que nunca foi seu, ainda que seja a sua vida, porque a minha vida não me pertence, nas mãos daquele que é dono de todas as coisas, irmãos, e para receber algo que nunca será tirado, nunca me será tirado. É por isso que quando eu leio essa história, vejam como a vida deste rapaz mudou. A Bíblia vai dizer, depois que partiram, lembram-se disso? Aquela história dos reis chamados magos, que foram ver Jesus. Depois que eles partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: olha, levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito, fique lá, até que eu me diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito. Chamei: Senhor, eu sou carpinteiro, eu já vim para este lugar, agora que eu montei a minha freguesia, os meus clientes estão todos aqui, eu tenho serviço para terminar. Lembra-se daquela mesa? A encomenda vai ser, eu preciso entregar na próxima semana. Como é que eu vou arrumar essas coisas para sair? Aí o texto diz que simplesmente o que ele faz? Ele fecha o seu gabinete, o seu escritório, ele fecha, passa a chave e diz: a prioridade é meu filho. Isso é o que é o mais importante. Meu primeiro compromisso é com a minha família. Aí o texto sagrado diz que ele se levanta e vai. O texto nem diz por quanto tempo ele iria ficar no Egito. A Bíblia diz: vá, e quando terminar eu mando me chamar. Isso é desprendimento, irmãos. E sabem por quê? Alguns milagres de adoção ainda não acontecem entre nós, porque nós ainda estamos muito apegados, irmãos, a coisas. Eu me lembro de um cidadão extremamente piedoso, esses piedosos que metem medo, sabe? É tanta piedade que a gente tem. E eu me lembro que o nosso primeiro processo de adoção, ele virou-se uma vez para conversar, dizendo que aquilo era um absurdo, porque nós estaríamos dividindo a herança de nossa filha biológica.
Eu disse, como é a história? Primeiro eu sou pastor, né? Pastor, herança de pastor é um monte de Bíblia, né? É isso, irmão. A gente fica contando quantos carros a gente pode trocar, em quanto menor o tempo, ou quantos carros a gente pode colocar dentro de uma garagem. A lógica do mundo é trabalhar, ganhar, juntar e usufruir. Mas essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho inclui um outro verbo chamado repartir, dividir, amar, ter compaixão. Eu precisei pedir perdão, sabe? A algumas famílias da igreja. Gente que eu vi receber seus filhos também com necessidades especiais e que eu nunca entendi a dor. Parece que tem uma senhora muito linda, a Cleide, ela costuma dizer que ela sabe. Um dia ela chegou para mim e disse exatamente isso. Eu sei, pastor, porque Deus me deu da vida. Eu disse, sabe, minha irmã, então me diga. Coisas assim são pérolas, eu não posso deixar passar. E ela virou-se para mim, eu sei por que foi, para abençoar a minha vida e a vida da minha filha e a vida do meu marido. Eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz com aquilo. Nada pode ser mais urgente que os planos de Deus para a minha vida. Nada, absolutamente nada. Eu costumo dizer que a adoção é um dom divino e não, por exemplo, um gesto de misericórdia diante da injustiça social. Você não está fazendo nenhum favor à sociedade, não. Ah, aquela criança tão carente, tão pobrezinha. Não é isso, irmãos. A adoção não é uma alternativa para a infertilidade. Se você não resolver o problema da infertilidade, sabe, diante de Deus, diante de você mesmo, nunca vai estar pronto ou pronto para o processo de adoção. A adoção não é mais uma estratégia para resolver problemas. Não tem nada a ver com isso. E eu digo por ser pai de uma criança, de uma menina linda, biológica, e de 3 outros meninos, de 2 meninos e uma menina, lindos, que são para adoção. A adoção, irmãos, não é a solução para quem vive em conflito. Ah, eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ter um filho, eu não posso, eu vou adotar, porque aí nós vai firmar a nossa relação. Não firma, não segura casamento. De jeito nenhum. Aliás, crianças como Davi, por exemplo, autista, eu fiquei impressionado com a incidência de separações nos casais que recebem crianças com essas características. E eu fiquei assustado, porque lá na associação, lá na AMA, em Alagoas, casos de mães deixando seus filhos com os pais e indo embora de casa. Não é fácil. Não é fácil. Não há nada de romântico aqui. Escute o que eu estou dizendo. É oração, é dependência, é entrega, é doação, noites pouco dormidas, não vou dizer mal dormidas, viu, gente? Mas pouco, apenas pouco. A adoção, irmãos, não é o que eu chamo aqui de uma prótese para substituir e resolver uma deformidade. Não é um caminho para quem quer um irmão de companhia para seus filhos biológicos. Não é isso, irmãos. A adoção também não é um meio de ter filhos de companhia para a velhice. Nada a ver com isso. Adotar é gerar uma vida fora do útero, mas dentro do coração. Eu tenho aprendido que quem gera filhos é genitor. Ser pai é resultado de uma relação de amor. Isso é muito diferente. Gerar um filho é fácil. Ser pai, ser mãe, aí está o grande desafio da vida. Ao dizer essas coisas, sabe o que é que eu me recordo? De um depoimento que eu vi de um casal amigo, que eu acompanhei no processo de adoção, que Deus transformou isso em ministério de lá em casa. Eu às vezes digo que eu tenho alguns netos por adoção. E eles estão espalhados, tem lá do outro lado do mundo, na Ásia, tem hoje lá na Europa. Aliás, no leste europeu vai nascer talvez nos dias desse. Aquele casal está caminhando para isso. Tem na África, tem no Haiti, no Brasil, vários estados. Dia desses alguém foi a Maceió levar uma criança, porque queria que eu apresentasse lá na Igreja Batista do Farol. Porque foi resultado da convivência, do compartilhar.
Finalmente eles tomaram a decisão. E não queriam apresentar aquela criança em outro lugar, com outras mãos, senão as minhas e as de Cláudia. E essa mamãe, lá do outro lado do mundo, é nossa missionária, o casal nosso missionário que ali está. Ela disse, no seu e-mail, em determinado momento, ela diz assim: esses dias, alguém me disse, você salvou uma criança carente. Onde ela estaria hoje? E ela disse, eu pensei, foi ela quem me salvou. A Ana Júlia salvou um casal carente. Onde será que estaríamos hoje sem ela? Eu achava que a minha vida estava boa antes de ser mãe, como eu estava enganado. Ela é a cereja do meu bolo, minha alegria, meu amor. E ela então continua a conversar comigo. Sabe, o Schettini diz algo também relevante quando afirma que, sem dúvida, procriar é uma condição dada pela natureza. Criar é uma responsabilidade no âmbito da ética entre os homens. Procriar é um momento, criar é um processo, procriar é fisiológico, criar é afetivo. Lembra daquelas transições, sabe, daquela coisa do comum para o extraordinário? Há um outro momento aqui, e eu identifico na vida de José, é que a vida dele deixou de estar focada no transitório e passou agora a estar focada no eterno. Não era assim? Agora o que mais importava não eram as madeiras, mas o projeto de salvação de toda a humanidade. E ele se tornou parte disso. E querem saber quando é que coisas assim acontecem? Primeiro, quando eu permito-me passar por um processo que eu chamo aqui de desconstrução. Por que digo isso? Porque a gente precisa desaprender para aprender. Eu não sei o que você já escutou sobre adoção. Há quem demonize o processo de adoção, há quem levante números absurdos. Gente, eu já vi filhos biológicos darem prazer, eu já vi. Mas também já vi o quê? Filhos biológicos darem problemas, ou você nunca viu? Serem motivo de lágrimas, de tristeza, de trabalho, de empenho da família, já vi. Agora também já vi filhos adotivos darem alegria. Mas também já vi filhos adotivos sem motivo de problema, de oração, de investimento, de trabalho, de terapia, de tanta coisa. Mas a gente precisa se abrir para descobertas, irmãos. Precisamos rever os nossos valores, entender qual é a missão que temos como família, como igreja, como gente, viver na dependência de Deus, alimentar a vida com esperança, porque só assim é que a gente deixa de lado o transitório e caminha na direção daquilo que é eterno. Eu tenho 52 anos, Davi tem 5 anos, e às vezes eu me preocupo com o futuro dele. Aliás, a ansiedade, eu estava cantando com vocês aquela canção que eu nem conhecia, mas fala que eu não devo estar ansioso. Sabe que teve um dia desse que eu me vi preocupado com o que ia acontecer depois da minha morte. Eu disse, meu Deus do céu, é isso? Isso aí já virou um cúmulo da ansiedade, não? Senhor, aí depois eu parei e disse, meu Deus, como é que eu posso estar ansioso e preocupado com o que vai acontecer depois que eu morrer? Depois que eu morrer, eu morri. Acabou. Porque eu começava a pensar o que vai ser de Davi, o que vai ser de Davi, o que vai ser de Davi, o que vai ser. Até que um dia eu fui surpreendido. O Caio, meu filho, estava conosco, ele chamou para conversar e disse, pai, o que foi? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não? Eu quero que o senhor saiba, eu às vezes vejo o senhor mais preocupado, mas eu sei que o senhor tem muita preocupação com o futuro de Davi. Mas eu quero que o senhor saiba que eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou cuidar do meu irmão. Gente, se isso vai acontecer ou não vai, mas eu descansei. Quer saber? Deus vai tomar conta. Aliás, dias desses foi o meu genro quem veio me dizer isso. Estávamos no pescário, no carro. E, pastor, depois não. Se eu quero dizer uma coisa, eu andei conversando com eles, com a sua filha, mas eu quero que o senhor saiba o que, meu filho? Eu disse, olha, pode ter certeza que eu e a Ide nós vamos cuidar de Davi. Eu digo, amém. A Laila me divide também essa mesma verdade. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Às vezes a gente, não, mas não foi gerado, não está no ventre, não é do meu sangue, meu DNA. Eu costumo dizer que onde não há a gestação, eu preciso trabalhar com a relação. Eu entendo que o relacionamento é o caminho mais curto para o coração de um homem, para o coração de uma mulher. É o relacionamento. E eu creio nisso, irmãos.
Você já imaginar como é que eu me sinto quando eu penso, por exemplo, puxa, Iris está no ministério, casada com um pastor. Caio, aquele menino que eu vi tão pequenino, hoje está lá nos Estados Unidos se preparando para bem para nós. E eu fui parte dessa história, meu Deus! A Bíblia não conta a história de José até o final do ministério de Jesus. Acham mesmo que ele provavelmente deve ter falecido, que Maria ficou viúva. Mas você já pensou se ele tivesse tido a oportunidade de ficar também ali aos pés da cruz e dizer, eu participei dessa história? Eu participei dessa história. Como pastor, eu sei que às vezes a gente tem no currículo a construção deste templo, a fundação daquela igreja, isso aqui. A coisa de Deus, e vai ser estranha essa frase, né? Mas a coisa de Deus, o negócio de Deus é gente, Deus. É gente. Eu nunca vi ninguém chegar ao final da vida dizendo que gostaria de ter passado mais tempo no meu escritório, gostaria de ter dado mais hora extra. Meu Deus, eu nunca vi. Eu só vejo gente dizendo que eu queria. Aí vem as suas declarações ou canções que são chamadas de epitáfio. Eu deveria ter, eu deveria ter, eu deveria ter. É relacionamento. Aí o texto sagrado no versículo 55 do capítulo 13 de Mateus vai dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José? É aqui que eu denuncio essa teologia que se recusa a trabalhar com esse título messiânico. O que é um título messiânico? Existe na teologia chamada sistemática um capítulo dedicado ao Cristo. É onde se trata das duas naturezas, da missão dele, uma série de outros aspectos. E dentro da cristologia há uma seção dedicada aos chamados títulos messiânicos. Quais são os títulos messiânicos? E Jesus é o filho de Deus, Jesus é o filho de Davi, não é assim? Ele é o filho do homem. Mas por que não falam do filho do carpinteiro? Talvez esse seja uma das declarações mais lindas. Esse é o filho do carpinteiro. Este é para mim um título messiânico esquecido. Esquecido. Porque Deus também está naquilo que é transitório. Quando eu vejo a história de Moisés, gente, a Escritura me diz que a experiência de Moisés também foi marcada pela adoção. Deus usou a filha de Faraó para abençoar a vida de Moisés e prepará-lo para a missão. Quando aquele menino deixou o palácio, aquela mulher não perdeu o investimento que veio naquela... De jeito nenhum. Ela se tornou parte da história da redenção do povo de Deus. E é assim que Deus faz, irmão. Quando Deus quer, até o inimigo abençoa. Até o opressor abençoa o oprimido. Que é isso? Onde é que já se viu uma coisa dessa? O texto diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O grande problema é que normalmente quando surge algum problema no comportamento do menino, ele diz, olha, eu vou embora daqui, eu vou para o meu povo, eu vou liderar. Como é que eu posso ir de encontro se é o propósito de Deus na vida deste rapaz? Como? O que eu percebo, irmãos, é que o grande problema não é porque ele foi adotado. Normalmente é assim. Aquele menino, aquela menina começa a dar problema, não porque ele foi adotado. É porque ele foi adotado. Essa parece ser a resposta mais fácil. Tudo por conta da adoção. Quando não há uma adoção, então você vai investigar outras coisas. Sabe o que me parece, irmãos? É que a adoção e verdade, elas precisam caminhar juntas. Sabe qual é o grande problema de alguns processos de adoção? É que eles foram fundamentados na mentira. A verdade foi ocultada. Ele e ela nunca tiveram a oportunidade de conhecer a sua verdadeira história. E nada, irmãos, pode estar fundamentado na mentira. Não é a adoção, mas a mentira que envolveu o processo. Aí aquele menino, aquela menina chega na sua adolescência e alguém da família, quando está com raiva do papai e da mamãe, vai lá e denuncia: você foi adotivo, você foi achado. Isso vai criar um mal-estar enorme, um buraco. Eu costumo dizer que não existe um dia especial para a verdade. Todos os dias precisam ser verdadeiros. Pastor, então como é que o senhor fez para contar os seus filhos? Vou lhes dizer, eu compus algumas canções para todos eles. E eles foram minados, embalados desde bebês, ouvindo a história. A história, por exemplo, a canção da minha primeira. Ela diz assim:
Logo que te vi, meu lindo bebê, quis ter você pra dar teu amor. Papai do céu então me deu você. Agradeço isso sempre ao Senhor. Você, meu bem, é fruto do coração. Alguns bebês, amor, nascem assim. Você nasceu, cresceu no meu coração, e hoje já é um pedaço de mim. Ela cresceu ouvindo isso. Nunca houve um dia para eu chamar, senta aqui, papai precisa lhe contar uma coisa. E às vezes fazem isso com meninos quando elas completam 15 anos de idade. No meio da festa trazem uma caixinha de sapato com todas as cores. Sinceramente, isso vai fazer bem? Não vai. Ah, mas eu não sei cantar, não sei fazer compor. Inventa, rapaz. Eu conversei com um casal e eles fizeram um livro de história infantil. Era a história de uma rainha que queria ter uma princesa, e ela fez. Eles fizeram a ilustração. Todos os dias de noite ela vai contando. Ah, pastor, e como é que a gente... Não, use o princípio da proporcionalidade. Responda o que a criança perguntar do jeito que ela vai entender. Não precisa ficar inventando muita coisa. Não, tem o processo, passou pelo Ministério Público. Eu não quero saber nada disso, não. Chega lá e diz: eu te amo, papai do céu me deu você. E à medida que ela for perguntando, você vai respondendo. Eu insisto que a adoção ela não pode continuar sendo usada como explicação para toda e qualquer dificuldade no processo de educação e desenvolvimento dos nossos filhos. Aliás, até Maria ouviu uma palavra dura, não foi? Quando Jesus volta-se para ela. E para o pai, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Lembra-se disso? Nós sabíamos que eu devia estar na casa de meu pai. Deus tem um projeto para a vida dos seus filhos. E eu tenho aprendido que eu sou transitório na vida dos meus meninos. Foi tão impactante no dia em que um saiu um dia, 2 semanas depois. Sabe aquela sensação de vazio, aquela saudade do quarto desarrumado, do barulho de dentro de casa, deles implicando dentro do carro? A palavra implicar, vocês usam muito aqui? Implicar no carro. Vocês nunca viram isso, menino? Ele está olhando pela minha janela, ele está olhando pela minha janela, eu quero sentar aqui no meio. Gente, as viagens ficaram tão silenciosas, tão insossas. Deixa eu lhe dizer, aproveite. Você ainda vai ter saudades disso. Daquele tênis, sabe, jogado lá na sala, aquela meia suja, sabe, espalhada, aquele quarto maravilhoso, que você entra assim, sabe? Você ainda vai ter saudades disso. Aproveite, porque todos esses que estão aqui ao seu lado, nós não vamos estar juntos para sempre. E a melhor coisa da vida é a gente aprender a usar cada minuto como um grande presente de Deus. Ah, meu Deus, a gente complica tanto. Abrir mão de nossos filhos e filhas para que cumpram o propósito de Deus em suas vidas não pode ser chamado de perda. O nome disso é amor. Amor. E por que eu digo isso, irmãos? Porque eu entendo que o amor de uma mãe não pode ser ofuscado nem pela sabedoria de um rei. O que o pastor quer dizer com isso? Eu vou lhe dizer. Qual foi o rei mais sábio? Aí um dia Salomão estava no templo, lembra? No palácio, perdão, e entram 2 mães. Aliás, tem uma versão paralela dessa história, não sei se os irmãos conhecem, não sei se já contei aqui aos irmãos, já? Não. É Maldotaan quem faz no livro Lendas do Povo de Deus. Começa a contar a lenda, depois eu volto para isso. É melhor começar com a lenda, né? Eu vou contar pela lenda. Diz que teve um dia que ele estava no palácio, meses depois do que aconteceu com a criança, vamos cortar a criança no meio, e entrou entraram 2 homens. E uma senhora de certa idade no meio deles, e um empurrava aquela senhora tomada: é tua! E o outro dizia: não, minha não é tua, é minha não é tua. E a velha ia para um lado, para o outro, para lá e para cá. Salomão mandou perguntar o que era aquilo. Os guardas disseram: olha, são 2 homens que estão chegando aí, e um está dizendo que a sogra é do outro, que a sogra é do outro, que a sogra é do outro. Salomão lembrou do princípio da espada e gritou: tragam a espada, que eu vou parti-la no meio. Quando ele pegou a espada, desembainhou a espada, colocou na cabeça daquela senhora e foi fazendo assim, começou a gritar: ai, com força! Salomão parou: entrega esse é o meu jogo.
assim. A história bíblica fala de duas mulheres que entram na presença do rei, vão à presença do rei, e elas disputam uma criança, né? Eu sou a mãe, não, ela é a mãe, não, ela tomou de mim, ela matou a criança. Vocês se lembram o que foi que aconteceu quando a espada foi solicitada? Uma mulher começou a dizer: não faça isso com esta criança, entregue esta criança a esta outra mulher. Aí o que é que o texto diz? A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, escuta essa expressão, compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança que vai, não mate. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Às vezes nós julgamos com uma impiedade enorme uma mãe que entrega seu filho para que uma outra família possa adotar. Mas pelo texto sagrado, o amor de uma mãe é capaz de abrir mão do amado em função de sua vida, ou do melhor para a sua vida. Meus filhos têm aprendido isso, porque normalmente o que nós incentivamos é o princípio da rejeição. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que isso pode ser, em alguns casos, um gesto extremamente belo de amor, de dizer: eu não posso. Se ele ficar comigo, se ela ficar comigo, corre riscos, inclusive de morrer. Eu não quero isso, eu amo tanto que eu abro mão do amado para que ele possa ser feliz. Eu não sei se há alguém aqui, filho ou filha por adoção, mas não se esqueça disso. Estou falando com você que não falo com meus filhos. Talvez você seja até mais velho do que eu, mas é assim que a gente tem visto o agir de Deus, percebido o agir do Senhor. E nesta hora, uma verdade muitas vezes é esquecida. Está escrito que em Cristo nós somos feitos filhos por adoção. Em amor, diz o texto sagrado, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Todos nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Eu sou filho por adoção. Você pode dizer isso comigo? Tipo, vai. Eu sou filho por adoção. Sabe por que isso precisa acabar ou nos ajudar a destruir? Às vezes até irmãos dentro de casa, quando querem brigar um com o outro, usam isso como se fosse pejorativo, como se fosse uma arma para machucar alguém. Gente, é assim que a Escritura descreve a redenção, que eu e você, nós somos alvos, nós somos feitos filhos por adoção. Mas eu preciso terminar, porque quando eu começo a falar sobre essas coisas, eu não sei, eu fico com um problema enorme com a linguagem. E eu quero terminar lembrando de duas perguntas feitas pelo poeta. Lembram-se? E agora, José? José, para onde? Poderia perguntar ao carpinteiro: e agora, José? José, para onde? Se querem me perguntar o e agora, deixa eu lhes dizer que muitos ainda são os obstáculos no caminho da adoção. O processo é demorado, custoso. O primeiro processo que nós estivemos envolvidos demorou mais de 4 anos para ser concluído. O segundo, uns 2 anos e pouco, o terceiro, 1 ano e 8 meses. Não é fácil. Gestação de uma criança por adoção é longa. É muito longo. Bem mais às vezes do que os 9 meses. Mas vale a pena. Vale a pena. Enquanto Deus não nos dá o nosso filhinho, a nossa filhinha, Ele está preparando aquilo que precisa ser preparado. A minha casa e a sua casa. Por exemplo, a idade das crianças aptas para adoção. Vão passando tanto tempo, vão passando tanto tempo, vão passando tanto tempo, e as coisas não andam, e o casal que quer adotar, por favor, não, isso não é ideia de preconceito, é ideia de convivência, de relação. Muitas vezes quer ter isso desde sempre, desde cedo, quer ter o prazer de amamentar. Eu acompanhei o caso de uma missionária americana lá em Recife, que ela conseguiu amamentar o seu filho por adoção. Isso não é nenhuma, é só aqui estímulo. Qualquer mulher pode fazer isso. É a cabeça, é a vontade, é o desejo e o estímulo. E ela conseguiu, e ela fez isso porque ela não suportava mais quando a menina ficava com fome, teve de recolher as mamadeiras das mamães lá do seminário. E aquilo fazia ela sofrer tanto que a criança não podia tomar outra alimentação. E ela começou a chorar com aquilo. Ela disse: eu vou fazer. E ela fez. O receio, por exemplo, de que a criança não seja acolhida pelo resto da família. E vou dizer mais, até pela igreja. Até pela igreja.
faça isso. Não atrapalhe o processo de Deus na vida de seu irmão, de sua irmã. Seja você o primeiro a acolher, a ficar feliz com, a celebrar, a dizer que coisa linda, que maravilha, sabe? Chá de fraldas, disso ou daquilo. Encosta. Igreja é isso, irmãos. Se na igreja isso não existir, feche as portas. Mas existem dificuldades, existem. O medo de que a criança seja tratada com preconceito. Eu me lembro de alguns que chegam, desses bem piedosos. Eu me lembro que às vezes chegavam assim, lá estavam nossos filhos por adoção, a nossa filha biológica. Ah, pastor, esses são seus filhos. Mas qual delas é a sua? Irmãos, a vontade que eu tinha de fazer feitos apóstolos. Senhor, queres que eu mande descer um raio do céu agora? Não faça isso. Quem são meus filhos? São meus filhos. Cada um deles. A crença comum, por exemplo, de que o filho adotivo possa desenvolver comportamentos negativos herdados de seus pais biológicos ou como fruto da experiência de rejeição. É tão interessante porque mesmo o filho biológico, tudo que ele faz de errado é igualzinho a sua mãe. É igualzinho ao seu pai. A gente vai buscar herança na família inteira. A gente precisa investir no relacionamento, na qualidade da relação conjugal, na qualidade da relação da família. Bom, eu já passei 2 minutos do horário, pastor, me perdoe, mas lembra-se da outra pergunta, para onde? Qual o papel da igreja de Deus? Eu quero sugerir algumas coisas. Primeiro, pode avançar? Ver, enxergar essa gente que está no meio do povo de Deus. Famílias que podem ter uma criança com necessidades especiais, famílias que adotaram, meninos e meninas que foram adotados. E às vezes a gente tem até constrangimento. Eu me lembro que uma vez a minha primeira filha por adoção, eu me lembro que ela estava brincando com as outras, daqui a pouco ela entra em casa correndo, papai, disse que foi, minha filha, o que foi? Pensei até que ela tinha caído. Diga aqui, pai, eu digo, o que foi? Eu não sou filha por adoção? Eu digo, minha filha por adoção. Tá vendo? Eu disse para os amigos e voltou para brincar. Eu me lembro do dia que ela foi para o colégio, trouxe uma tarefa para casa, e nessa tarefa era aquelas coisas assim: coloque aqui na tarefa uma foto da mamãe quando ela estava grávida de você. A Cláudia leu e ela ainda estava aprendendo a ler, ela foi devagarzinho. Quando ela terminou, ela olhou para a Cláudia e disse: e agora, mãe? O que a gente vai fazer? A Cláudia parou sem saber o que dizer, e ela disse: já sei, fecha os olhos. Aí a Iris fez uma bonequinha, uma mulher, desenhada, com um tronco enorme, bem fininha, até as pernas. E aqui ela fez um coração desenhado e colocou um bonequinho dentro. Aí disse a Cláudia: agora abre os olhos, mãe. Aí a Cláudia abriu e disse: tá vendo? Eu já fiz a minha tarefa. Aí foi no outro dia para a escola. Quando chegou na escola, a professora perguntou: alguém quer apresentar seu trabalho? Ela foi lá para frente. E no meio das outras crianças ela disse: eu sou rica de mãe. Eu tenho 2 mães. E contou toda a história dela. Passado algum tempo, o telefone lá em casa tocou, a coordenadora, dizendo a Cláudia que ela passasse com uma certa urgência do colégio. E a Cláudia foi, muito preocupada. E aí foram perguntar, dizer a ela: olha, ela está com um problema. Mas por quê? Porque ela está inventando umas histórias, está contando uma história. Que história? Que ela tem 2 mães. E a Cláudia disse: mas essa é a história dela, essa é a verdade dela. E ela se orgulha disso. A gente precisa ver. A gente precisa, segundo, amar. Amar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ama. Ah, não sei mais o que fazer com meu filho. Ama. Ama. Só isso. Ama. E a terceira coisa, agir. Uma das coisas maravilhosas que aconteceram nesse tempo lá na igreja foi a organização de um pequeno grupo, de uma classe de escola dominical, onde a gente tem reunido todos os papais e mamães com crianças com necessidades especiais. E a gente chora todo dia, a gente sorri, surgiu um grupo, Amor 21, que reúne. A gente tem meninos com Down, autista, com esquizofrenia infantil, com paralisia cerebral. É uma festa naquela sala. É uma festa. Mas pode colocar, é a palavra agir, é o verbo agir, é encontrar caminhos, é fazer alguma coisa.
Mas eu termino e não posso mais me alongar, só para ler para os irmãos um texto que para mim é a coisa mais linda do livro de Ruth. Não é aquele texto, não me inste para que te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que tu... Esse para mim não é o texto mais lindo do livro, não. O texto para mim mais lindo do livro é esse. Quando vai terminando a história, e a Bíblia diz que as mulheres celebraram o seu nome e disseram: a Noemi ou a Noemi tem um filho. Ela nem de vovó era daquele menino, mas a história foi tão linda, irmãos, tão linda, que disseram que ela agora tinha um filho. Eu fiz isso na Assembleia da Convenção e quero fazer aqui. Eu queria terminar orando, porque às vezes a gente passa por experiências de adoção e a gente se esconde. Eu queria orar por você que um dia foi adotado, por você que um dia adotou, por você que está pensando nisso. Esse é um apelo completamente estranho, mas eu quero orar por essa gente. Se houver alguém aqui com essa história tão linda, ou vivendo e orando em função disso, sabe o que eu vou pedir? Que você fique de pé agora para orarmos com você e por você. Vamos orar? Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas. E eu creio, Senhor, que nesta hora muitas coisas estão sendo resgatadas, porque nós estamos de pé para dizer muito obrigado. Porque um dia eu fui adotado, porque um dia eu adotei, porque eu me tornei família, porque nos tornamos família. Muito obrigado, Pai, pelos laços que foram construídos ao longo de toda essa história, pela tua bênção, pela tua providência, pelo teu cuidado. E agora, Pai, sobre aqueles que estão orando sobre isso e buscando a tua orientação, permite que eles sejam alvos de tua sabedoria, que não tomem nenhuma decisão que não venha de ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser, ajuda-me a ser o pai que tu esperas que eu seja. Ajuda esta mulher, este homem também a ser o pai e a mãe que tu esperas, a como filho, como filha por adoção, ser o filho, a filha que tu esperas. Abençoa na manhã de hoje o teu povo, Pai. Nós te rendemos graças, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se, podem assentar-se. Se alguém ao seu lado ficou de pé, deixa eu dizer, vira para o lado assim, vai, vira para trás, pastor do pé, querido, só para sugerir isso. Dê um abraço nessa pessoa. Dê um abraço nessa pessoa que ficou de pé bem aí no seu lado. Só isso. Você não sabe a diferença que isso pode fazer no coração de alguém. Pastor, perdão.